Ontem eu fiz um vídeo aqui para vocês explicando que toda essa onda, dizendo que o governo Lula está acabado, que tá tudo parado, que o Lula não tem credibilidade, que acabou, que vai vir impeachment, que o mundo tá destruído, é uma questão de retórica e narrativa da extrema-direita. Eu mostrei para vocês que essa retórica e narrativa não é feita do nada. Ela tem um apoio, evidentemente, dos grandes veículos da mídia, tanto que ontem, após a carta do Cacai, só falava sobre isso na mídia, que o Lula estava isolado, que não tinha apoio de ninguém, que estava sozinho, que agora é o fim, que não vai ter como finalizar o governo, e que se finalizar o governo não vai conseguir fazer o sucessor. E como eu sou uma pessoa que trabalha no universo da análise política, como cientista político, eu preciso me ater a alguns dados, alguns números. E quando eu falo dados e números, é porque muitas coisas que a gente às vezes vê na internet se baseiam em percepções. De antemão, já queria avisar para vocês que é evidente que não está tudo maravilhoso, que não está tudo do jeito que a gente queria, porém, os dados de outras pesquisas, inclusive do Instituto Atlas Intel, que é um instituto extremamente qualificado, traz um cenário completamente diferente desse de terra arrasada, que muita gente simplesmente abraçou, não questionou e ficou por isso mesmo. Ontem eu fiz 2 vídeos aqui falando sobre essa questão da desaprovação, da rejeição, que pode não ser revertida ali em redução de votos, por exemplo. E hoje eu quero trazer alguns dados importantes aqui também da pesquisa Atlas Intel, que foi feita para o GPS da CNN Brasil, que fala muito sobre a situação política do Brasil e como é que, inclusive, o próprio presidente Lula vai conseguir reverter isso de forma rápida e organizada, se souber fazer. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, todo mundo tá vendo aí o cenário de terra arrasada. Segundo a grande mídia, o Lula já caiu, vai ter impeachment, não vai passar isso, não vai passar aquilo. Só que esqueceram de combinar com o Hugo Mota, né? O próprio presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, perdão, não do Congresso é o Alcolumbre, já deixou claro que não tem horizonte para a pauta de impeachment, por vários motivos. O principal é que não tem um motivo técnico para se pautar o impeachment. A gente sabe que ele é cria de Eduardo Cunha, que naquela época da Dilma Rousseff se forjou um crime de responsabilidade para poder impeachment a Dilma, só que eu já citei e vou repetir. No governo Lula isso não acontecerá. Primeiro que eu acredito que as mobilizações que talvez tenham faltado em 2013, 14, 15 e 16 não faltarão agora, caso tentem fazer a mesma coisa com o Lula. E segundo, eu não acho que o STF será omisso, como foi na minha análise no caso da Dilma, porque não tinha crime cometido e o STF simplesmente preferiu não opinar em nada praticamente, deixou o rito seguir como se o crime tivesse sido cometido. Lembrando, para se ter um processo de impeachment, você precisa de um instrumento jurídico, que é o chamado crime de responsabilidade, algo que a Dilma não tinha cometido e que neste momento o presidente Lula também não cometeu. Dito isso, a pesquisa Atlas Intel foi uma água fria ali na cabeça dos bolsonaristas. Primeiro, eles estão defendendo várias pautas ali que são extremamente populares no universo deles mesmos, como por exemplo, a anistia, o fim da lei da ficha limpa, colocar em pauta, por exemplo, a discussão do Brasil deixar de ser uma nação presidencialista e virar uma nação semipresidencialista. Eu até fiquei surpreso que o Reinaldo Azevedo, que é uma figura que é relevante no debate público, está defendendo ali o semipresidencialismo no Brasil, e ele até cita alguns países do mundo que têm o semipresidencialismo, porém ele não cita que não é o único modelo que existe de semipresidencialismo no mundo. Você tem semipresidencialismos no mundo que é eleito tanto o presidente pelo voto popular, quanto o primeiro-ministro, né, já que é um semipresidencialismo, como você tem, por exemplo, também o presidente eleito pelo voto popular e o primeiro-ministro indicado pelo parlamento. Tanto que, geralmente, quando a maioria do parlamento muda, se muda o primeiro-ministro. Traduzindo de forma bem clara aqui para quem não consegue entender. Imagina que o Brasil colocasse em prática o modelo do semipresidencialismo hoje, o Lula seria o presidente e a gente teria ali como primeiro-ministro alguém indicado pela extrema-direita. Como assim, Carlito? Porque eles teriam ali a maioria no Congresso e poderiam indicar o primeiro-ministro. Por quê? Porque se o projeto de semipresidencialismo fosse aprovado no Brasil, que não vai ser aprovado porque teria de passar por um plebiscito, e o Brasil já decidiu em 2 oportunidades que não quer semipresidencialismo, tampouco o parlamentarismo, né? Decidimos isso na década de 60 e de novo agora na década de 90, reafirmamos que o nosso modelo de governo da nossa República Democrática é presidencialista. E se, por exemplo, se colocasse em prática e aprovasse, eles iam querer, evidentemente, um modelo que o presidente é eleito pelo voto popular, mas que o primeiro-ministro é indicado pela maioria do Congresso. E aí, toda vez que mudar a maioria no Congresso, se tem ali a dissolução daquele grupo e se troca o primeiro-ministro. No caso de uma república semipresidencialista, você tem
um chefe de Estado e um chefe de governo, né? A função é dividida ali entre primeiro-ministro e presidente da República. Numa nação como a nossa, que é uma nação presidencialista, o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. Ele assina acordos internacionais, ele discute planejamentos econômicos do país, indica ministros, participa de acordos diretamente, diferente de um modelo, por exemplo, semipresidencialista, que você tinha essa divisão, entre as funções de um e as funções do outro, e você pode ter, como eu disse para vocês, o primeiro-ministro com uma visão ideológica diferente do presidente eleito, e isso pode atrapalhar, inclusive, os planos do próprio governo, porque o primeiro-ministro pode atuar junto com o parlamento para derrubar o governo. Então até me surpreendeu alguém que, em tese, é tão hábil, tão inteligente, que lê tanto, que estuda tanto como o Reinaldo Azevedo, defender ali um semipresidencialismo. Com todo o respeito que eu tenho as pessoas que participam do debate público, ou é completo desconhecimento, ou é uma inocência que eu jamais imaginei que talvez uma figura como o Reinaldo Azevedo tivesse. Inclusive, se você quiser entender um pouco mais sobre esse sistema, né, de presidencialismo, semipresidencialismo, quem é membro do canal e apoiador tem acesso ao nosso curso Descomplicando a Política, que já tem mais de 25 aulas, né, acho que tem 24, 25 aulas. Lá a gente explica algumas coisas, entre essas coisas, o modelo semipresidencialista, monarquista absolutista, monarquista constitucional cerimonialista, explica tudo direitinho para vocês, monarquista parlamentarista, explica tudo para vocês entenderem de todo jeitinho lá. E se você quiser essa nossa plataforma, que é tipo a Netflix, né, um Brasil paralelo, entre aspas, da direita, porque é com conteúdo de qualidade, sério e sem falsificação histórica ou distorções históricas, na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link da nossa plataforma, beleza? Se você quiser também colaborar com o nosso trabalho para a gente continuar ampliando a nossa rede aqui de apoio, aponta o celular para esse nosso QR Code e faça uma colaboração de quanto você puder ou quiser. Caso não consiga fazer aqui a colaboração apontando o celular para o QR Code, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse que aparece aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. A pesquisa Atlas Intel, feita ali a pedido da CNN para ser exibida no GPS CNN, chamou a atenção de muita gente. Por quê? Primeiro, quando se perguntou à população ali o grau de confiança em 12 instituições, das 12, 5 tiveram avaliação positiva e 7 tiveram avaliação negativa. Em primeiro lugar, como a instituição que o povo menos confia, o Congresso Nacional, seguido pela Igreja Evangélica. E aqui vai um recado importante para lideranças religiosas que misturaram ali a sua crença com o universo da política. As igrejas evangélicas hoje estão com a credibilidade na lama. Só para você ter noção, por exemplo, quando se pega a Igreja Católica é uma das instituições que foi avaliada positivamente. Está aqui, ó. A Igreja Católica avaliada positivamente. Confia, né? 43% diz que confia. Aí tem aqui 24% diz que não sabe e 34% não confia. Quando você vai para as igrejas evangélicas, 18% apenas confiam, 73% não confiam. Foi isso que pastores como Marco Feliciano, Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo, Valdemiro Santiago e tantos outros conseguiram fazer, meu amigo, com a sua fé cristã protestante, né? Os famosos evangélicos aí. O André Valadão e outras figuras. Foi isso que eles conseguiram fazer com sua fé. Tornar a religiosidade cristã protestante algo que as pessoas não confiam. Tá? E aí quando pega os dados aqui da instituição que as pessoas mais confiam. Polícia Federal é a instituição que as pessoas mais confiam, seguido pela Polícia Militar. Para a tristeza dos bolsonaristas que têm atacado com frequência o STF. O STF é a terceira instituição que os brasileiros e as pessoas, né, mais confiam. Depois vem a Polícia Civil. E por último aqui vem a Igreja Católica. O governo federal, das instituições dos 3 poderes, o governo federal é a segunda ali em número de avaliação. Ou seja, o governo ele é confiável para 42% das pessoas e 50% acha que não é confiável. Tá? Quando você vem para o Congresso Nacional, apenas 9% confia. 82% não confiam no Congresso Nacional. E aí é interessante porque a pesquisa foi feita entre os dias 11 e 13 de fevereiro. Tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Desculpa o latido do cachorro aí se estiver vazando no fundo, tá? Pai de pet tem de lidar com essas situações às vezes. Eu tenho um cachorro e os meus bichinhos estão aqui latindo. A pesquisa Atlas Intel, feita com exclusividade para o programa GPS-CNN, aponta que o Legislativo brasileiro é o poder no qual o brasileiro menos confia em comparação ao poder executivo e ao poder judiciário.
Isso é importante, por quê? Porque pautas como, por exemplo, está sendo discutida agora a PEC da blindagem, que parlamentares ligados à direita bolsonarista querem impedir que a Polícia Federal faça investigações contra parlamentares, mostra que quanto mais político bolsonarista ou de direita você coloca no Congresso, mais corrupto o Congresso fica. E menos confiança da sociedade o Congresso tem. E aí você segue aqui, ó, que de acordo com os dados da pesquisa também feito aqui, ó, para os 817 pessoas que foram ouvidas, né, na data que a gente trouxe aqui, entre os dias 11 e 13 de novembro, você tem inclusive aqui, ó, a avaliação negativa para muitas pessoas que defenderam, por exemplo, o fim da lei da ficha limpa e a aprovação da tal PEC do semipresidencialismo. 83% das pessoas que foram ouvidas são contra o fim da lei da ficha limpa. Isso é importante por quê? Porque confirma que o discurso que a extrema-direita tem adotado de que tem de acabar com a lei da ficha limpa, porque a lei da ficha limpa só serve para prender político de direita, não está colando. Ou, como eu citei em um vídeo alguns dias atrás, é um ato falho do Bolsonaro ao admitir que a direita é corrupta. Por isso que tem tanto político de direita caindo por conta da lei da ficha limpa. Já que a gente sabe que não é só aplicada para políticos da direita, e a gente sabe, inclusive, que o próprio Lula deixou de concorrer em 2018 às eleições porque foi enquadrado na lei da ficha limpa. Outro dado triste aqui para a extrema-direita, que eu tenho certeza que eles ficaram muito preocupados, é que 71% dos brasileiros é contra a adoção do semipresidencialismo. É contra a adoção do semipresidencialismo, onde você tem um presidente da república, geralmente eleito pelo povo, e você tem um primeiro-ministro, que em alguns lugares do mundo também é eleito pelo povo, mas em outros lugares é indicado, alguns são indicados pelo presidente, dependendo do país, né? O presidente indica o primeiro-ministro, e outros é o parlamento que indica o primeiro-ministro. E isso é importante, porque a extrema-direita odeia a democracia. Se vocês observarem, tá aí. Eles querem anistia porque eles sabem que não tem como vencer a eleição ali de alguma maneira, então tem de cometer crime. Eles querem alterar o sistema presidencialista, porque com a alteração do sistema presidencialista para o semipresidencialista, eles tentam manter o Lula ou quem o Lula indicar ali, porque eles sabem da força do Lula, para poder engessar de alguma maneira o governo, para daí eles conseguirem trocar o governo e governar com o presidente do bloco ideológico deles, junto com o primeiro-ministro do bloco ideológico deles. Aí não consegue, aí tenta alterar a possibilidade de ter reeleição para que o Lula não seja reeleito. Eles dão um jeito o tempo inteiro de tentar impedir que o processo democrático seja seguido. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa muito próxima e a pessoa comentou para mim que achou um erro do Lula não ter feito um sucessor ainda e que isso talvez fosse porque o Lula seria arrogante, que o Lula tem um apego muito grande pelo poder. E aí eu preciso lembrar para vocês que não é uma falha do Lula meramente, é uma falha do campo da esquerda não conseguir construir outras alternativas viáveis ao Lula. Por quê? Muita gente que diz que o Lula é arrogante, que tem muito apego ao poder, talvez ignore que durante ali o governo Lula 1 e 2, a aprovação dele estava bastante elevada, muita gente sugeriu que o Lula alterasse a Constituição para que ele pudesse ir para mais um mandato. E ele falou que não seria candidato a outro mandato ou alterar a Constituição para mais um mandato, porque isso não era saudável para a democracia. A democracia precisava ter a chamada alternância de poder. Em 2014, inclusive, no auge ali da crise envolvendo a Dilma Rousseff, no próprio documentário da Petra Costa, tá lá, aí você pode ver isso, foi cogitada a possibilidade do Lula voltar a ser candidato ali no lugar da Dilma. O que que ele fez? Não aceitou e apoiou a Dilma, e a Dilma venceu o Aécio Neves. Só voltou em 2018 e foi impedido pelo Moro e depois voltou em 2022, porque como a gente sabe, nas pesquisas, muita gente acompanhou isso, somente o Lula derrotaria o Bolsonaro e até hoje muita gente reconhece isso. Eu até fiquei incomodado com algumas críticas que eu estava lendo nas redes sociais em relação a algumas falas sobre o presidente Lula, porque é bem simples, o Lula poderia só estar em casa, de perna para cima, quase 80 anos de idade, com a vida resolvida, um líder respeitado globalmente, poderia viver em qualquer lugar do mundo se ele quisesse, curtindo a vida dele. Imagina se em 2022 o Lula chegasse e falar, ó, não quero mais ser candidato, já tô com quase 80 anos, tô com uma namorada aqui que eu tô num relacionamento que tem pouco tempo, ela é jovem, tem muita saúde, eu sou jovem, pelo menos de espírito aqui, como ele costuma dizer, tenho muita saúde, vou sair viajando o mundo aí, boa sorte pra vocês, vou indicar aqui o Haddad, vou indicar o Dino, vou indicar seja lá quem for. O que é que muita gente falaria? Que o Lula é covarde, que entregou o Brasil na mão do fascismo, porque o Lula poderia derrotar o Bolsonaro, já que ele era a única pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro, e não fez, preferiu deixar o país na mão dos fascistas. Eu tenho certeza que muita gente falaria isso.
Aí o cara tá governando o país em um modelo nesse momento que é bem complexo. Congresso com maioria absoluta da extrema-direita, em uma frente ampla que jamais se imaginou acontecer para derrotar o bolsonarismo. Aí todo dia você abre a internet e tá lá um monte de notícia do mercado financeiro dizendo que a economia do Brasil vai de mal a pior. Aí você olha os índices. Desemprego diminuindo, inclusive com pessoas com carteira assinada, tá? Eu tô falando isso porque muita gente costuma dizer o seguinte: mas você coloca no cálculo os empregos informais. Eu não tô falando de empregos informais, eu tô falando de emprego formal, carteira assinada, como eu já mostrei aqui nesse canal. Inclusive mais de 43, se não me falha a memória, 46, mais de 40 milhões de brasileiros registrados, carteira assinada, o famoso CLT, tá? Inclusive o maior número de carteiras assinadas da história desse país, de acordo com alguns institutos, tem apontado, por exemplo, certo? Aí você vê a questão do PIB, né, que se você pegar os dados da economia, né, de economistas de 2021 para cá, erraram 95% da previsão. Eles fizeram análise, por exemplo, de que em 2024 o Brasil cresceria 1,8%. O Brasil cresceu, segundo as prévias ali, 3,8%, se não me falha a memória, ou foi 3,4%, não sei se já saiu o dado confirmado, mas foi muito mais do que eles imaginavam, mais que quase o dobro do que eles imaginavam. Se foi 3,8%, foi mais que o dobro. Se foi 3,4%, foi praticamente o dobro. E isso porque ainda teve a situação do Rio Grande do Sul no ano passado, que a gente sabe. Então, onde é que está esse problema que ele cita? Não existe. É uma questão de retórica e narrativa. Basta vocês verem aí que quando a grande mídia quer, né, controlar a narrativa, eles fazem aquilo que vocês têm acompanhado agora na Argentina. Uma entrevista feita com Javier Milei, chapa branca, com o maior veículo, um dos maiores veículos da mídia argentina, para poder livrar a cara do Milei de um golpe de pirâmide financeira que esse canalha deu no próprio povo dele. E em apoiadores também, né, porque foram pessoas de outros lugares do mundo que caíram no golpe também. E aí eu queria chamar a atenção para vocês aqui para um ponto importante. Por quê? Tem esta outra pesquisa aqui, Atlas Intel, que foi feita entre os dias 27 e 31 de janeiro, certo? E o que é que essa pesquisa traz aqui? Traz a questão da aprovação ou desaprovação do Lula, que muita gente está embolando esse entendimento. Está entendendo que se a pessoa desaprova é porque ela não vai votar no Lula. O próprio Felipe Nunes, que é diretor do Quest, né, do Instituto Quest, explicou que nem toda desaprovação migra para a oposição. Ou seja, tem gente da esquerda que não está aprovando a maneira que o Lula está conduzindo o seu governo, mas que é evidente que não vai votar contra o Lula em favor do Bolsonaro, contra o Lula em favor do Tarcísio, por exemplo. Mesmo desaprovando algumas coisas que acontecem no governo e na gestão do Lula, votarão no Lula. E aí quando você pega aqui esse dado aqui, que para mim é bem importante, ó, que a mídia ignora esse dado, que é o quê? Quando você vai fazer uma avaliação do dado para saber quem é que está achando o governo do Lula um governo bom, você leva em consideração o resultado do bom, ótimo e regular. Então, quando você pega esses dados aqui, ó, 37 com 15 já dá 52. 52 mais daqui 53,4% dos brasileiros acham que o governo do Lula é ótimo, bom, regular. Ou seja, o governo do Lula é aprovado em tese ali, né? É visto com bons olhos. Não é visto como um governo ruim, melhor dizendo, por 53,4% da população brasileira. Enquanto 46,5% acha que o governo é ruim ou péssimo. É um dado elevado ainda? É um dado elevado. Mas você tem que fazer esse cálculo na hora da análise da pesquisa que muita gente não faz. E aí muita gente está citando ali que vai ter reforma ministerial, que o Rui Costa deve cair, né? Eu acho que o Rui, inclusive, tem sido uma figura meio opaca no governo Lula, né? Ele é ministro da Casa Civil. Segundo algumas informações que a gente tem acompanhado da política de muito tempo aí, né, junto com o Ministério da Economia, é o ministério mais importante do governo também ali, que faz algumas conexões importantes entre o governo, o Congresso, a sociedade civil organizada, projetos. E no primeiro ano, por exemplo, do governo Lula, primeiro 1 ano e meio mais ou menos, você praticamente não ouviu falar o nome do ministro Rui Costa. Eu não tenho nada pessoal contra o ministro Rui, mas pela pasta que ele ocupa, pelo protagonismo que ele tinha, né, quando ele era governador da Bahia, né, até com pautas polêmicas ou não polêmicas, ele tinha ali um certo destaque. Muita gente não aprovava o governo dele, mas ele não falhava por ficar calado, ele falhava por outros motivos. E como ministro ele tem tido uma atuação meio opaca. Eu acho que a reforma vai acontecer, algumas peças vão ser modificadas. Mas para quem tá achando aí que o mundo acabou, que Lula tá derrotado, basta lembrar quantas capas a Veja fez dizendo que o Lula estava destruído, que o Lula já era. O próprio Reinaldo Azevedo, que hoje, né, é o indivíduo que está fazendo rebranding na sua imagem ali, né, da sua marca, de certo modo, também decretou a morte política do Lula por diversas vezes, do Lula, da Dilma.
O próprio Jornal Nacional também fez isso por mais de uma oportunidade. E olha o que está acontecendo nesse momento. O Lula voltou para o poder, não é um dos melhores cenários, isso é um fato. Quando a gente fala aqui sobre o governo Lula, ninguém está falando, ai que maravilha, tá tudo ótimo, maravilhoso. Não tá tudo ótimo, não tá tudo maravilhoso. Mas eu acho que é meio evidente, se você não é desonesto nem moral e nem intelectualmente, que é impossível comparar o governo do Lula com o governo do Bolsonaro. E se você também é ético e moralmente coerente e que sabe o básico da política, precisa entender como é que é a composição do Congresso Nacional e que não depende de vontade do presidente, de vontade de ministros, de vontade meramente de algum órgão público para que alguns projetos vão para frente, sejam aprovados, sejam freados ou não. Por exemplo, você concorda com o arcabouço fiscal, Carlito? Não concordo, mas na minha análise ainda é melhor do que era antes com o teto de gastos. Eu não concordo com nenhum dos dois. Eu tô falando isso bem claro aqui, mas vai ter gente que vai vir comentar baboseira aqui e não tem problema, né? Viva a liberdade de expressão dentro do debate público correto, coerente, respeitoso e legal, né? Sem nenhum tipo de cometimento de crime. Mas se você pegar o que era o arcabouço fiscal, o teto de gastos antes do arcabouço fiscal, não é que ele é bom, ele é menos pior que o teto de gastos. Agora eu quero que ele seja mantido? Não, eu quero que ele seja revogado. E como é que a gente consegue revogar o teto de gastos? Elegendo um Congresso de maioria de esquerda, porque aí a gente vai poder abrir a boca e falar, se o presidente não revogou o teto de gastos com maioria no Congresso Nacional, ele não fez isso porque não quis. E não ficar com retórica de internet dizendo que era só dar uma canetada, que era só fazer isso, que era só fazer aquilo, porque esta canetada no universo de vocês, ela existe. Mas no universo legal, real, que lamentavelmente não é o ideal, esta canetada pode ser enquadrada em uma coisa que a lei estabelece como crime de responsabilidade. Um instrumento, inclusive, para a abertura do processo de impeachment. E aí depois vocês ainda vão dizer que o Lula sofreu impeachment por culpa do próprio Lula, né? E nesse caso seria, né? Porque ele estaria em tese cometendo crime se fizesse o que muitos de vocês têm pedido por aí. Então a gente não está vivendo dias fáceis, não vamos viver dias fáceis. A gente está mais de um ano da eleição, né? Cerca de 20 meses, eu acredito, da eleição, e mesmo assim o circo tá pegando fogo aí, as polêmicas estão surgindo. O que a gente precisa fazer nesse momento é unir os veículos da mídia de esquerda, organizar pautas que nos são caras para que a gente consiga pautar o debate público. Se você puder colaborar financeiramente, colabore, não só com o meu canal, tá? Que é o nosso Pix, mas com qualquer outro canal, porque a gente vai precisar aumentar o tamanho da equipe, vai precisar produzir mais material. Eu vou criar outros canais de notícia também para trazer mais gente para trabalhar com a gente e conto com o apoio de vocês, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.